Atenção, este vídeo tem spoilers. Quando eu era adolescente e eu decidi conhecer melhor alguns clássicos do cinema, um dos filmes que eu fiz questão de ver logo de cara foi um dos musicais mais aclamados da história, Cantando na Chuva, de 1952, e dirigido pela dupla Gene Kelly e Stanley Donen. Nele a gente vê como um grupo de artistas da era do cinema mudo precisa se virar para salvar o filme deles quando chega uma inovação revolucionária em Hollywood: o som. E em meio a esses esforços nasce um romance entre o galã da produção e uma artista novata e promissora. E tudo isso, obviamente, com direito a danças e cantorias a todo instante. E eu me lembro que quando eu terminei de ver o filme pela primeira vez na adolescência, eu me peguei pensando, é isso? Não me entenda mal, eu admirei sim o filme, mas eu não senti que ele me conquistou de verdade. Aí os anos foram passando, eu deixei de ser adolescente, eu fui me aprofundando cada vez mais em cinema e nesse trajeto eu sempre via como Cantando na Chuva era sempre citado não só como um dos melhores musicais já feitos, mas talvez o melhor de todos. E quando eu via isso eu pensava, caraca, eu preciso rever Cantando na Chuva, especialmente porque agora a minha visão sobre a arte do cinema tinha mudado muito. Foi assim que, alguns dias atrás, eu revi pela primeira vez esse musical clássico. Não só isso, dessa vez eu também quis estudar Cantando na Chuva, para aprender como e por que ele foi feito. E ora, quem diria, dessa vez a minha visão sobre o filme é totalmente diferente. Eu finalmente gosto de verdade de Cantando na Chuva. Mas antes é importante lembrar por que eu não tinha gostado tanto do filme quando eu vi ele pela primeira vez lá na adolescência. E olha, foi por causa de uma birra muito específica. Eu tinha achado que as músicas e as letras das canções não tinham lá muita conexão com a história do filme e com as jornadas dos personagens. Eu tinha sentido que quase sempre a cena era sobre um assunto e aí vinha uma canção que desviava tudo para outro tema. Num flashback sobre o início de uma carreira artística, uma canção de amor. Durante a pré-produção de um filme, uma música de trava-línguas. Depois que os personagens têm uma ideia brilhante, uma letra sobre dar bom dia. E assim ia me parecendo que existia um descompasso entre o que as canções diziam e os eventos que os personagens estavam vivendo. E isso tudo fez o Max adolescente chegar a uma conclusão: a de que os números musicais do filme pareciam forçados, só para ter a desculpa de fazer uma cena de gente cantando e dançando. Só que a minha visão sobre isso tudo mudou completamente depois que eu revi o filme com o meu olhar de hoje e principalmente depois que eu pesquisei sobre a origem de Cantando na Chuva. Porque eu aprendi que o longa nasceu da mente de Arthur Freed, o produtor que comandava os musicais da MGM. Um cargo que ele conquistou em parte por conta da experiência que ele tinha como compositor musical. Aí, quando chegou a hora de elaborar um filme novo, o Freed pensou em criar algo que reutilizasse algumas canções antigas que ele havia coescrito com o Nathaniel Herbert Brown lá nos anos 1920 e 30. E sim, isso incluía uma faixa chamada Singing in the Rain, lançada em 1929. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Mas como amarrar uma coletânea de músicas antigas? A solução do Freed foi contratar a dupla de músicos e roteiristas Betty Comden e Adolph Green para que eles elaborassem uma história que costurasse essas composições com um mínimo de coerência. Foi assim que surgiu o roteiro de Cantando na Chuva. O que explica então por que eu tinha sentido uma desconexão entre as letras das canções e o restante da história quando eu vi o filme pela primeira vez. Era porque as músicas de fato não tinham sido escritas para essa trama, foi o inverso. E refletindo hoje, eu acho que isso me incomodou lá atrás porque eu cresci vendo uma tradição diferente de musicais. Os da Disney, que tinham canções originais e escritas para refletir diretamente as jornadas específicas desses personagens. O que eles querem na vida, quem eles são, o que eles estão dispostos a fazer para alcançar os seus objetivos. Tudo era amarradinho com os eventos do filme. E quando eu não senti isso ao ver Cantando na Chuva pela primeira vez, eu senti que essa talvez fosse uma falha do clássico. Quando na verdade não era falha coisa nenhuma. Começando pelo fato de que durante muitos anos era exatamente assim que muitos musicais de Hollywood eram feitos. A coisa mais normal nessas produções era usar faixas pré-existentes nos filmes, até por questão de praticidade. Afinal, eram produzidos muitos musicais por ano. E nesse volume era mais rápido e fácil você selecionar canções que já existiam do que compor faixas totalmente inéditas para cada musical.
Lógico, muitos desses filmes tinham sim músicas originais compostas especialmente para eles, mas a abordagem de Cantando na Chuva não era uma anomalia de forma alguma. Aí, com o passar do tempo, os filmes musicais foram saindo de moda, o número de produções desse gênero diminuiu e foi surgindo também uma nova geração de artistas e compositores. E, em meio a essas mudanças, musicais com canções de catálogo foram parecendo cada vez mais antiquados. Foi assim que o estilo predominante passou a ser mais aquele focado em composições originais, resultando anos depois no estilo da Disney, que me introduziu a esse gênero cinematográfico. Então não é que Cantando na Chuva estivesse errado ao ser criado em torno de canções pré-existentes. Era eu que não conhecia todo o contexto histórico que explicava essa escolha. E quanto mais eu fui me desprendendo daquela minha birra antiga tão fixada em trama, mais eu pude dar uns passos para trás e observar Cantando na Chuva de forma mais macroscópica. E sob essa perspectiva eu finalmente percebi o que esse filme queria ser. Uma ode aos musicais a partir de uma perspectiva histórica. Afinal, o filme é dos anos 50, mas a trama dele se passa algumas décadas antes, no final dos anos 20. Uma decisão de roteiro inspirada pelo fato das canções usadas no longa terem sido lançadas justamente nessa época da virada do cinema mudo para o falado, entre as décadas de 20 e 30. E muitos envolvidos na produção podiam falar com propriedade desse período, porque foi com esse cinema que vários deles haviam crescido. Pra gente hoje, essa virada do cinema mudo pro falado parece algo extremamente distante, mas pra esse pessoal aí, não era não. Muitos deles tinham testemunhado essa transição histórica do cinema em primeira mão. E é nesse passado nostálgico de Hollywood que a gente vê como o astro de cinema Don Lockwood, interpretado pelo Gene Kelly, conseguiu se tornar uma estrela do cinema mudo. Mas quando chega o som, o estúdio obriga o Don e a equipe do novo filme dele a transformarem a produção num filme falado, para surfar na nova moda. E qual é a solução que os protagonistas encontram? Transformar o que era um romance histórico num musical. Algo que fica mais fácil pelo fato do Don ter começado a carreira como cantor e dançarino ao lado do melhor amigo Cosmo. Então, na sua essência, essa é uma história sobre artistas musicais criando musicais. E assim, Cantando na Chuva apresenta um verdadeiro panorama sobre as origens desse gênero cinematográfico. Por exemplo, a primeira cena musical do longa é uma homenagem aos espetáculos de vaudeville, aqueles números artísticos executados ao vivo e que eram tão populares antes da invenção do cinema, e de onde saíram vários artistas que depois trabalharam nos primeiros musicais de Hollywood. Já a segunda cena musical é inspirada no estilo de dança Charleston, que fez muito sucesso nos anos 20 e também marcou época nos filmes. Mais tarde, a gente vê os bastidores da gravação de um número inspirado no trabalho de Busby Berkeley, um diretor e coreógrafo que fez escola no cinema com seus números repletos de dançarinas, dispostas em palcos suntuosos e formando geometrias caleidoscópicas. Já na primeira dança romântica entre Don e Kathy, a gente vê a coreografia adotar o estilo mais elegante eternizado anos antes nas telas por Fred Astaire, uma das maiores lendas desse gênero. E é claro que não dava para esquecer da Broadway, a rua em Nova York famosa por ser o lar do teatro musical nos Estados Unidos e de onde saíram várias peças que depois seriam adaptadas ao cinema. Aqui a Broadway é homenageada com o número musical mais longo e ambicioso do filme inteiro. Ou seja, Cantando na Chuva conhece profundamente a história e os artistas que permitiram que o musical se tornasse um fenômeno do cinema. E por isso mesmo, o filme quer celebrar esse legado. Broadway rhythm, it's got me, everybody dance. Mas a verdade é que não basta dizer que Cantando na Chuva é uma homenagem aos musicais. Não, ele é algo ainda mais intenso. Cantando na Chuva é uma defesa apaixonada de que os musicais são a nossa salvação. Salvação do quê? De muitas coisas, ora. A começar pela Grande Depressão. É muito significativo que a história de Cantando na Chuva se passe no fim dos anos 20. Porque em 1929 ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York, um evento que arruinou a economia do país e deixou milhões de pessoas desesperadas em busca de trabalho. Por conta desse cenário tenebroso, o escapismo do cinema passou a ser visto como algo ainda mais valioso. E agora que os filmes ainda por cima tinham som, o musical acabou se tornando um dos gêneros mais capazes de atrair o público para a sala de cinema e esquecer por algumas horas os efeitos da Grande Depressão que assolava o país.
Fora isso, Cantando na Chuva exalta também o musical como a salvação da morte do cinema. Porque é importante lembrar que esse filme estreou durante a popularização da TV. Agora, milhões de pessoas podiam ver histórias numa tela posicionada convenientemente na sala de casa. E isso deixou Hollywood em alerta. Era preciso achar formas de fazer com que o público não trocasse as salas de cinema pelos televisores. Por isso, a solução foi apostar em experiências que ainda não podiam ser replicadas na TV. Se esses aparelhos domésticos ainda eram limitados a imagens quadradas e pequenas, em preto e branco e com som de baixa fidelidade, os filmes precisavam apostar ainda mais no oposto disso tudo. Espetáculos com cores muito marcantes que saltavam aos olhos, imagens filmadas em formatos muito largos, experiências sonoras grandiosas e que enchiam os ouvidos. E qual gênero de filme conseguia combinar isso tudo para criar espetáculos verdadeiramente deslumbrantes? O musical. Não é à toa que os anos 50 foram uma década tão forte para os musicais de Hollywood. Essas produções faziam um sucesso estrondoso e, por isso mesmo, o musical era visto pela indústria como um dos gêneros com maior potencial para evitar uma possível morte do cinema frente à nova ameaça da TV. E Cantando na Chuva se propõe a ser um grande soldado nessa batalha. Mas essa não foi a primeira vez que o musical ajudou a salvar a vida do cinema. Porque isso também tinha acontecido décadas antes com a chegada do som nos filmes. Como o próprio Cantando na Chuva nos mostra, a indústria passou por dificuldades para entender como usar o som de forma eficiente e, acima de tudo, de forma empolgante o bastante para manter o público interessado. Bastava uma voz esganiçada, uma fala mal atuada ou um defeito de sincronia para fazer a galera rejeitar o filme. Muita coisa podia dar errado e potencialmente arruinar essa indústria inteira. Fora isso, alguns produtores daquela época também tinham medo de que o público poderia se entediar caso os filmes ficassem acomodados somente com cenas de gente falando e falando. Então uma das melhores soluções era investir no musical, porque aí a música poderia ser usada para criar um espetáculo sonoramente chamativo e variado. E a aposta deu certo demais. Durante os primeiros anos do som no cinema, o musical se tornou o gênero queridinho da indústria, justamente por ter ajudado a manter a arte dos filmes muito viva em Hollywood nessa nova era. E esse sentimento de gratidão pela salvação do musical também é ecoado na jornada dos heróis de Cantando na Chuva. O Don estava prestes a perder o prestígio como ator porque ele não estava se adaptando aos diálogos sonoros. O Cosmo tinha medo de ficar sem emprego agora que ele não precisava mais tocar piano no set. E a Kathy corria o risco de ficar esquecida nos bastidores da indústria. Mas eis que vem o musical e salva as carreiras de todos eles. É o que deixa o Don voltar às raízes de cantor e dançarino e se reinventar como ator. É o que dá um novo emprego para o Cosmo, que vira chefe do novo departamento de musicais do estúdio. É o que permite que a Kathy empreste a voz dela para Lina Lamont e revele todo o seu talento para a indústria, até chegar ao ponto dela finalmente virar uma estrela também. Só que o mais fascinante é que, apesar dessa defesa apaixonada dos musicais, Cantando na Chuva também faz questão de desmistificar um pouco esse gênero. Porque o próprio filme admite que o cinema de Hollywood e o musical são realmente artificiais e podem dar uma forçada em certas coisas em nome do espetáculo. A gente vê como algumas paisagens deslumbrantes eram, na verdade, cenários pintados e efeitos especiais práticos. A gente vê como filmes eram rodados como se estivessem numa linha de produção fordiana. A gente vê como astros do cinema contavam histórias pessoais para o público que não passavam da mais pura balela em nome da publicidade. A gente vê como certos filmes usavam números musicais inflados e sem muita substância só para ter algo bonito na tela e estender a duração do longa. E todo esse comentário fica ainda mais forte quando os protagonistas precisam transformar o filme deles num musical. Porque a gente vê como eles inventam soluções de roteiro mega cabeludas só para poder encaixar os números de canto e dança. Tudo precisa se desdobrar não em nome da arte, mas sim porque os executivos mandaram criar um espetáculo com canções e pronto. And a sandbag falls or hits him on the head, and he dreams he's back during the French Revolution, right? Right. Well, this way we get in the modern dancing numbers, Charleston, but in the dream part, we can still use the costume stuff. Mas ao mesmo tempo, Cantando na Chuva quer demonstrar que, ainda assim, é possível criar algo poderoso desde que todo esse trabalho cinematográfico seja feito com paixão. E o filme não só diz isso pra gente, ele
executa. Porque um dos motivos que fez Cantando na Chuva ser um dos melhores musicais já feitos é o primor técnico aplicado nos seus números de canto e dança. As coreografias são variadas e trazem movimentos extremamente complexos, seja com expressões faciais engraçadas ou com piruetas inacreditáveis. Aliás, nesse filme em especial, os trechos longos de dança sem cantoria acabam parecendo também uma homenagem às pantomimas do cinema mudo e ao poder delas de nos encantar puramente pelos corpos em movimento. Movimentação essa que, inclusive, é sempre muito bem integrada aos cenários e aos objetos de cena, que são usados para criar constantes momentos de surpresa em meio às danças. E todas essas performances ficam ainda mais magníficas graças aos outros departamentos do filme. O trabalho de câmera sabe exatamente quando manter um plano mais aberto para valorizar a coreografia e quando é preciso se aproximar dos rostos para enfatizar as emoções do instante. A perspectiva de profundidade dos espaços é usada o tempo todo para criar um senso de exploração. A montagem sabe como deixar os planos serem longos o bastante para a gente ver que os atores são mesmo capazes de executar essas coreografias sem perder o fôlego. Já a direção de arte demonstra a artificialidade de Hollywood e, mesmo assim, cria um senso de deslumbramento mágico. Basta ver como numa cena a gente descobre que esse fundo aqui é falso, para depois ele reaparecer num balé de sonho e a gente se esquecer momentaneamente que aquilo não é de verdade, porque toda a construção da cena nos imerge na ilusão. Então, cada número de Cantando na Chuva vira uma oportunidade de criar uma cena musical absolutamente única. E quando eu vejo isso tudo agora, eu percebo como era besta aquela minha birra antiga de me focar só no fato das letras terem relação ou não com a história. Essa era uma visão limitada demais da minha parte e que me fez esquecer de apreciar todos os outros elementos que podem fazer uma cena musical ser incrível. Percebe então como é forte a representação que Cantando na Chuva faz dos musicais? E se o filme faz isso é porque, no fim das contas, ele quer honrar a proposta original desses musicais clássicos de Hollywood, a de fazer o público se sentir elevado e feliz. Fazer a gente rir, dançar e cantar até mesmo nas condições mais adversas. Tal qual um Gene Kelly contente e apaixonado mesmo sob uma chuva torrencial. Não é à toa que essa virou a cena mais famosa dos filmes musicais. Ela encapsula perfeitamente a ideia de que a música e a dança podem fazer até o pior dos dias ficar melhor. Diz aí se isso não é uma baita de uma salvação. I'm laughing at clouds, so dark up above. Só sei então que foi valioso demais rever Cantando na Chuva com outros olhos. Agora eu não sinto que eu só aprecio o filme intelectualmente pela sua importância histórica. Não, agora eu gosto de verdade dele. Eu me encanto com a sua proeza técnica e sua beleza. Eu me divirto com o seu discurso sobre a história dos filmes. E eu me contagio pela sua afirmação apaixonada de que os musicais podem salvar não só o cinema, mas também as nossas vidas. E por isso mesmo agora faz todo sentido para mim que muitos considerem Cantando na Chuva como o maior musical de todos os tempos. Porque se for para dar esse título para algum filme, que seja para aquele que é, sem dúvidas, o maior manifesto já feito em defesa da música e da dança numa tela de cinema. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Inclusive, Cantando na Chuva foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. E, se você também quiser fazer parte dele, você pode. Porque o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço para a nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos. E se você entrar nessa comunidade, você vai ter acesso também a dica de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas. E aí você junta isso tudo com o Cineclube, você vai ver que é muito conteúdo exclusivo e incrível. Para fazer parte da comunidade de apoiadores é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta vocês me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.